Bom dia, irmãos. Primeiramente, eu já peço desculpas. A gente fica sozinho em casa. Na semana, a gente decide mexer em um monte de coisa na casa, né? E aí a minha alergia tá daquele jeito, né? A gente mexe nas coisas que estão paradas, que precisa arrumar. Enfim. Então, não estranho, estou de olhos inchados e o nariz comprometido. Em segundo lugar, esse hino, duas coisas, né? Uma, eu canto muito errado o refrão dele. Eu tenho um vício de cantar ele em outro tempo, em outro andamento e, enfim, me embaralho todo. E, quanto à letra dele, os que confiam no Senhor obterão vigor, né? É algo que a gente realmente deve confiar, deve acreditar que Deus nos fortalece, Ele nos capacita conforme nós nos entregamos mais a Ele, conforme nós confiamos a nossa vida a Ele. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 4. Nós vamos fazer uma meditação nos versículos de 32 a 37. Vamos ler a passagem primeiro. Ele diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, esteja nos capacitando a te servir, a explanar sobre a tua palavra, a poder trazer a tua palavra com fidelidade a pessoas necessitadas, que a tua palavra hoje possa servir para nosso consolo, edificação e também para tocar no coração daquelas pessoas que ainda não confiam em ti, ainda não depositaram as suas vidas em Cristo, que hoje possa ser um dia de transformação na vida de cada um de nós, que possamos sair daqui alegres e buscando te servir, te adorar com as nossas vidas, Senhor. Esteja agora me dando sabedoria a trazer a tua palavra, que possa trazer com calma e com discernimento, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui nós temos o início da igreja, né? Eu venho meditando em Atos nas últimas semanas e eu acho que é um livro muito útil para nós, né? Porque ela é muito prática na vida do crente e da igreja como um todo. Ela traz muitos ensinamentos. Essa passagem aqui, ela acontece num momento em que a igreja tinha aquele primeiro ânimo,
uma alegria, se você percebe uma vontade deles em servir, em estar juntos, unidos, mas não necessariamente que era um momento fácil, né? Nós percebemos aqui que eles enfrentavam dificuldades. Isso daqui acontece, se os irmãos olharem, logo na sequência de quando Pedro e João são aprisionados. O que obviamente demonstrava um grande perigo, um grande risco para eles. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que no final, quando eles são libertados de sua prisão, o povo adora a Deus por isso e louva. E na sequência nós temos essa passagem, muito influenciada por tudo isso que eles estavam passando. Essa é uma passagem que muitas vezes nós vamos falar sobre ofertas, né? Sobre ajuda material aos nossos irmãos, a contribuição na igreja, porque ela fala sobre isso, né? Nós vemos irmãos ali abrindo mão de seu dinheiro, de suas posses, das suas coisas, em prol da igreja, dos irmãos que passavam necessidade. Naquela época, nós sabemos que tinham muitas pessoas que passavam por grande necessidade. Necessidade de verdade, não que nem a nossa, né? Nós temos uma necessidade, eu tenho uma necessidade de pagar minha conta, pagar o meu cartão. Aqueles irmãos tinham uma necessidade de comer para sobreviver, muitas vezes, né? Vamos lembrar aqui que eles estavam debaixo da servidão aos romanos nessa época e com certeza não era algo financeiramente muito bom, muito próspero para eles, né? Mas nós vamos analisar aqui essa passagem de um outro contexto, não pensando no lado material propriamente dito deles. Porque se nós olharmos a passagem, ela fala muito mais do que isso para nós, né? Primeiramente, ele nos diz aqui que o coração e a alma daquela multidão era um. Infelizmente, irmãos, nós vemos que muitas vezes nós não vivemos dessa forma. Coração e a alma, um só. Eu digo isso em nós como igreja, muitas vezes falta isso, e muitas vezes até mesmo no nosso próprio lar. Acontece, né, muitas vezes de nós não estarmos alinhados com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos de vida. E é muito difícil a gente caminhar quando a gente não está caminhando para o mesmo sentido, para o mesmo rumo, quando a gente está querendo a mesma coisa, né? Quando um casal ele quer a mesma coisa, você vê que tem um foco, um discernimento, né? A gente vê muito esses casais fitness, né? Eu e a Thaís, a gente brinca que nosso sonho era ser um casal fitness. Só que não é muito nosso dom, né? Mas você percebe, né, que quando um casal ele se propõe a fazer junto, eles vão na academia junto, eles regram na alimentação, eles regram no seu horário certinho. Isso ajuda muito, né? É muito mais fácil. Quando o lar todo, né, o casal, filhos, tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, é muito mais fácil fazer, né? Só que muitas vezes na nossa vida a gente não age dessa forma, né? É comum lá em casa, não sei na casa de vocês, às vezes ou eu ou a Thaís, a gente decide, não, eu vou comer certinho agora, vou me alimentar. O que acontece? Parece que o outro fica aguçado, né? Eu vou comprar umas besteiras, vou pedir um lanche, né? A gente brinca. Há uns anos atrás, primeiro, a Thaís fez o propósito de não tomar refrigerante. Eu acho que eu nunca tomei tanto refrigerante na minha vida.
Ela caiu na tentação em menos de um mês. Aí depois foi a minha vez. E ela, de sacanagem, comprava refrigerante todo dia também. E colocava na mesa, às vezes colocava até no meu copo. É uma brincadeira entre a gente? É. Mas muitas vezes isso reflete uma realidade na nossa vida. Será que os nossos lares, nós estamos colocando um foco, um objetivo em comum, juntos, trabalhando juntos? Aqui, irmãos, para a gente ter uma correta interpretação, nós falamos aqui, né? A passagem diz de era um coração. Cuidado para a gente não interpretar isso como uma emoção, simplesmente, né? A cultura brasileira, a gente fala muito de um coração unido, né? E normalmente a gente liga isso muito a sentimento. Mas aqui o coração para o judeu, ele é muito mais ligado a pensamento. Então aqui, quando a passagem ela nos diz que o coração e a alma daquela multidão era um, quer dizer que eles estavam com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo e com a mesma alma nos leva à espiritualidade, a uma devoção. Será que nós estamos realmente tendo pensamento e uma devoção a Deus como nós deveríamos? Individualmente, muitas vezes nós falhamos, e em grupo, como eles faziam aqui, como um todo, muito mais, né? Será que o nosso lar nós colocamos objetivos espirituais para nós? Nós falamos muito nisso, irmãos. Nós não estamos com o nosso pensamento voltado para Deus. Esse povo, ele tinha o mesmo foco, que era servir a Deus. Por isso eles agiam com os mesmos objetivos, porque o alvo deles era o mesmo. Será que o nosso alvo está sendo servir a Deus? Ou um está com foco de estudar, um está com foco de trabalhar mais, o outro está com foco de descansar mais, o outro está com foco de não sei o que mais. O nosso foco tem que ser servir a Deus. O foco dos nossos lares deve ser servir a Deus. Por outro lado, nós vemos muitas vezes nós passando as nossas dificuldades individualmente, né? Cada um lidando com a sua própria dificuldade física. Nós passamos necessidades, saúde, financeira, de rotina, e nós raramente compartilhamos isso entre os irmãos. Porque o nosso pensamento muitas vezes é, não, isso é uma coisa só minha, é um problema só meu, isso eu tenho que resolver sozinho. Nós vemos que esses irmãos não estavam fazendo isso lá. Eles estavam juntos, tanto que eles passavam boa parte do tempo juntos. Nós muitas vezes queremos acabar o culto e ir logo para nossa casa fazer as nossas coisas, cuidar da nossa vidinha. Nós buscamos vencer as nossas dificuldades espirituais e os nossos pecados sozinhos, sem compartilhar isso com os irmãos, sem buscar ajuda. E isso eu falo para mim mesmo. Eu tenho minhas dificuldades, meus problemas e eu não compartilho com os irmãos. E eu sei que boa parte da nossa igreja também é assim.
Alguns não, alguns compartilham bastante. Algumas coisas, mas eu tenho certeza que não tudo, né? Todas as coisas lhes eram comuns. Ainda diz aqui no versículo 32. Se nós estamos vivendo nossos problemas, nossas dificuldades, cada um na sua própria vida, nós não estamos tendo as coisas em comum. É curioso, essa semana eu passei por uma experiência que me fez refletir um pouquinho sobre isso. E é engraçado que eu conversei com a Elise, eu contei a história e o pensamento dela foi a mesma coisa. Eu marquei um jogo com uma pessoa desconhecida. E aí, conversando com ele, agendando horário, coisa assim, eu descobri que o cara era um gringo, um inglês, e ele não fala nada de português. Depois eu tento falar uma frase em inglês para vocês verem a dificuldade. Mas eu fui lá, marquei com ele, deu um jeito. A gente foi se comunicando, jogamos, terminamos, batemos papo, sendo que ele não fala nada de português e eu quase nada de inglês. Irmãos, eu sei coisas dele. Eu conversei com ele. Eu sei de onde ele veio, aonde ele trabalha, o que ele faz, o que ele gostou e o que ele não gostou em relação do Brasil e lá. Conversamos sobre o jogo, sobre o que nós tínhamos em comum. Irmãos, eu acho que eu não sei tantas coisas assim de muitos irmãos que a gente convive há tanto tempo. Irmãos daqui, irmãos que eu já convivi muito tempo, né? Em Betel, Casa Verde. Eu não sei tanta coisa sobre os irmãos como eu sei de uma pessoa que eu conheci um único dia. E a gente nem fala a mesma língua. Por quê? Puxa, eu tenho algo em comum com ele, a gente gosta da mesma coisa, a gente queria jogar junto. Eu tive curiosidade sobre ele. O que fez ele vir pra cá? Por que ele veio pra cá? Tanta gente aqui querendo mudar pra Europa. O que o cara veio fazer aqui? Será que eu tenho essa curiosidade para com os meus irmãos? Eu não tenho. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos algo em comum. Nós não estamos com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Eu e ele, a gente tinha um interesse em criar alguma conversa para a gente marcar outros jogos. Será que nós temos o interesse de conversar mais com os nossos irmãos para estimularmos mais espiritualmente um ao outro? Para desenvolver um crescimento? Nós não temos, irmãos. E eu compartilhei com a Elise um pouquinho sobre isso. E o nosso pensamento, nossa, com certeza as pessoas não sabem de você tanto quanto você sabe do gringo. E é verdade, porque eu também não falo nada sobre mim. Eu também não compartilho nada com as pessoas. E esse é um problema muito sério. Aqui nós vemos a passagem enfatizando que as coisas deles eram em comum e eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo coração, a mesma alma. Eles estavam de fato convivendo. Muitas vezes nós estamos frequentando o mesmo local, nós viemos à igreja, nós toda semana estamos aqui, mas nós não temos o objetivo em comum. Então você vem, você sai, você não tem conversa com ninguém, você não desenvolve um relacionamento com uma pessoa, porque você não está interessado. Quando um rapaz está interessado numa moça, surge assunto para conversar, não surge? Surge, né, Kevin? Conseguiu puxar papo com a Liane fácil, né? É.
A gente consegue. Eu sou uma pessoa que fala super pouco. E eu tinha papo pra conversar quanto a isso. Por quê? Objetivo. Pensamento. Onde está o seu pensamento? Irmãos, é uma vergonha eu me expor mais com uma pessoa que eu não falo a própria língua, que eu nem conheço ele, eu vi ele um dia, do que com o meu próprio irmão, que eu tenho a mesma fé em comum. Sobre ter as coisas em comum, em compartilhar, irmãos, eu tive uma experiência que me ensinou que nós não sabemos compartilhar. A gente passa boa parte da vida de uma criança tentando ensinar ela a compartilhar as coisas. Compartilhar o brinquedo, compartilhar as coisas dela com o amiguinho, com o irmão. A gente está sempre tentando desenvolver isso com a criança, né? Só que chega na nossa fase adulta e a gente descobre que a gente não compartilha de verdade. Eu organizei um retiro com os irmãos de Betel uma vez. Nada contra os irmãos de Betel, tá? Mas a gente descobre que as pessoas não sabem compartilhar de verdade. Nós tínhamos um grupo de umas 50 pessoas, quase todas crentes. E é incrível quantas brigas por lugar, por cama, por comida, pelo horário, pela rotina, pelas atividades você tem que resolver. Em 2, 3 dias de convivência. E a gente aqui basta passar um tempinho junto que a gente percebe que tem isso também, né? Eu vou fazer a coisa de um jeito, o irmão já reclama. Eu vou fazer outro, mas... É o tempo todo porque nós não compartilhamos as coisas. Nós pensamos muito em nós mesmos. O jeito que eu gosto, o que eu gosto, o que eu penso. E não pensamos como um todo, como um coletivo. Irmãos, aqueles não eram poucas pessoas, não, tá? Vamos lembrar que no começo ali da passagem, a gente teve a meditação na quarta-feira, 2 quarta-feiras atrás, a gente falou do começo e ali falava de um ajuntamento de uns 100 membros. Pra gente já seria uma igreja bem grande, 100 membros. Só que depois disso nós vemos que teve algumas conversões, né? Fala aqui cerca de 5.000 almas que estavam ali. É muita gente. E eles conviviam. Eles estavam juntos. Não está relatando aqui brigas, discussões, desentendimentos. Pra gente isso é irreal. Continuando aqui, irmãos, versículo 33, ele nos diz: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Nós temos que destacar aqui, irmãos, algumas coisas. Quando nós vemos aqui o grande poder no testemunho, o poder que ele diz aqui, segundo o comentário que eu fui ver, ele dá a interpretação de ter grande poder é o resultado de estar cheio do Espírito Santo. Será que nós nos sentimos poderosos?
espiritualmente? Ou será que nós nos sentimos fraquinhos? O pastor, na outra semana, quando perguntou quem se sentia fraco, muitos irmãos demonstraram isso, né? Isso é lógico para nossa vergonha, porque nós não deveríamos estar fracos. Mas quando você se sente fraco fisicamente, você faz o quê? Deveria, né? Muitas vezes a gente só aceita a condição e toca a nossa vida. Mas você se exercita, você se fortalece, você busca, você faz alguma coisa. Você muda a alimentação, você faz exercício e você sai forte, né? Você vai um dia na academia, você já sai estufado, né? Aquele peito de pombo. Por quê? Um sentimento, você sai com esse sentimento de que agora eu estou fortalecido. Quando foi a última vez que a gente se sentiu espiritualmente assim? Você saiu com um peito cheio do Espírito Santo. Agora estou forte espiritualmente. Talvez a gente não passe por isso porque a gente não exercita, porque a gente não se alimenta verdadeiramente da palavra, como a gente deveria estar fazendo, né? Se você pegar aqui a caneta e fazer, eu não senti fortalecer nada, né? Aquele treino fraquinho. Mas se você pegar um peso de verdade, você vai sair com o braço moído e inchado. Talvez a gente esteja se alimentando da palavra de Deus como uma caneta. Raso, superficial. Por isso a gente não sente força. E eles saíam assim para dar testemunho de Cristo. Não é imponente para falar do que ele vai fazer na sua vida, como muitas igrejas fazem por aí, né? Nós vemos algumas igrejas aí pregando, ele fala com convicção, com força, você fala, nossa, essa pessoa tem poder. Ela está falando o quê? Que vai enriquecer a pessoa, que vai dar saúde para a pessoa, que vai transformar a vida daquela pessoa. Nós temos que buscar sim uma transformação na nossa vida, mas não a transformação que essas pessoas pregam. A gente tem que buscar uma transformação que nós vamos ver aqui nessa passagem, que nós estamos vendo. Essas pessoas tiveram a vida delas transformadas. Elas não tinham anos de convertido, de fé. Isso tudo era novo para elas. Essas pessoas tinham acabado de se converter. E elas estavam firmes, vigorosas. Elas tiveram uma transformação na vida delas. De cultura, de tradição, de judaísmo ou de outras religiões ali também, para uma vida voltada a Cristo. De muitos deuses, você vê cada deus que tinha em cada cidade ali, prometia alguma coisa, né? É a santa que dá filhos, o deus da plantação, deus de riqueza. E eles abriram mão de tudo isso para viver juntos e dar o que eles tinham para ajudar os outros. Isso é uma transformação de vida, de objetivo. E aqui fala também, no versículo ainda 33, e em todos eles havia abundante graça. A graça da salvação que nós temos, né? Nós falamos bastante de graça, o favor imerecido de Deus. E aqui, quando fala da graça deles, que neles havia abundante graça, está falando do reflexo dessa graça
que eles recebem da salvação de Cristo? Será que a nossa vida está refletindo a graça de Deus? Será que é possível perceber isso no nosso dia a dia? Se você analisar a sua vida, falar, realmente, olha, acontece isso na vida da pessoa porque ela foi salva por Deus, por Cristo. Talvez não. Muito provavelmente os meus vizinhos me olham e veem como uma pessoa normal, comum. No máximo eles sabem que de tempos em tempos vai um grupo de jovens lá em casa e a gente faz bastante barulho. Mas talvez eles não saibam nem o que é. Por quê? Ele dá festa de vez em quando aí? O que acontece? Será que eles estão entendendo o que está acontecendo? Provavelmente não. Não é de se estranhar que não abra uma porta de evangelismo para algum vizinho meu. Se ele não vê que acontece alguma coisa diferente. Eu não desperto curiosidade espiritual em ninguém. Eu não estou tendo abundante graça na minha vida. Nos versículos seguintes, ele fala um pouquinho mais do que normalmente a gente ouve a pregação dessa passagem. Ele diz, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem verdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Não havia necessitado, porque os irmãos se ajudavam. É bom sim a gente poder ajudar materialmente as pessoas, né? Eu e a Thaís, a gente conta, principalmente para os jovens casais, o como a gente já passou necessidade. Né? Começo do casamento, era tudo apertado. Pro nosso próprio casamento, muito difícil. Certamente a gente não teria feito as coisas que a gente fez se não fosse por ajuda de irmãos. Irmão que contribui com alguma coisa, que dá um presente, que isso ajuda muito. E é uma forma que nós vemos o amor dos irmãos. Porque aquilo tem um preço para a pessoa. Ela abriu mão do dela, de alguma coisa que ela poderia estar comprando para casa dela para dar para gente. E isso é muito bom. E eu fico feliz quando eu posso retribuir isso de alguma forma para alguém. Mas nós não podemos nos apegar simplesmente a material. Ajudar ao próximo não é só abrir mão de dinheiro para ajudar uma pessoa. Eu posso ajudar uma pessoa em várias formas diferentes. E materialmente é uma das últimas. Demonstrar preocupação com o irmão. Buscar alimentar espiritualmente o irmão. Incentivar o irmão. Buscar realmente ajuda, direcionamento de um irmão. Isso é muito mais importante do que ajudarmos financeiramente alguém. Lógico, nós devemos estar dispostos a ajudar, a abrir mão de coisas materiais pelos irmãos. Nós não devemos ser apegados às coisas materiais. Mas o mais importante é nós cuidarmos da saúde espiritual dos nossos irmãos. Aqui uma lição interessante quanto à ajuda material, né? E a gente sempre enfatiza a forma em que eles ajudavam aqui, né? Eles levavam as ofertas ao pé dos apóstolos para que eles ajudassem a distribuir. E aqui nós vemos algumas lições práticas na vida da igreja, né? Como a igreja agir é sempre mais benéfico nós ajudarmos os irmãos através da igreja, né?
justamente para não criar um vínculo, talvez de dívida, né? Poxa, eu ajudei financeiramente teu irmão, agora ele me deve uma, hein? Se um dia meu nome for para votação para exclusão, não quero ver ninguém levantando a mão, porque eu ajudei. Aqui tinha um certo cuidado disso não acontecer. Ninguém ajudava diretamente uma pessoa, até porque eram muitas pessoas e eles não conheciam a necessidade de cada um, né? Então eles juntavam tudo e distribuíam da forma que verdadeiramente precisava. Isso é muito bom para nós aprendermos, né? Será que nós estamos dispostos a ajudar os nossos irmãos? Ajudar de verdade? Não é que nem, eu ajudo o irmão no Gabriel, eu dou carona para ele. É lógico que é bem-vinda a carona, né, irmão? Sempre bem-vinda. Mas se eu simplesmente der uma carona pro irmão economizar um dinheiro do Uber, não tem quase valor nenhum. Não que o dinheiro não faça falta, mas pode ser muito mais do que isso, né? Eu tenho que aproveitar para conversar com o irmão, nos incentivarmos a coisas, trocarmos ideia, conversarmos. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que estar atento à necessidade de um irmão. O que ele está precisando, o que ele está passando. Será que eu já sei um pouco sobre isso? Será que eu já passei por isso? Será que eu consigo entender a necessidade do irmão? Eu posso simplesmente orar por ele, demonstrar uma preocupação. Hoje em dia, irmãos, é muito difícil nas nossas igrejas, não só aqui, nós vermos pessoas se dispondo ao ministério, a ser pastor e principalmente também, né? Mesma proporção, creio, ao diácono. Nós vemos muito pouco. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais preocupados na nossa vida e não na vida dos irmãos. Nós vemos aqui, na sequência, irmãos, a passagem de José, ou Barnabé, como nós conhecemos melhor, né? E é o começo do que conta sobre Barnabé. Diz então José, cognominado ou apelidado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita natural de Chipre. Tá parecendo a nossa descrição quando a gente coloca uma pessoa num cargo na igreja, né? Fulano, casado, profissão tal, faz isso. Natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe aos pés, e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós vemos esse irmão abrindo mão de uma grande posse dele, demonstrando uma preocupação com aqueles irmãos. Fica aqui nítido que ele tinha uma condição de vida boa, Barnabé. E ele abre mão disso pelos irmãos. E nós vemos que continua evoluindo isso na vida de Barnabé. Porque mais para frente, nós vemos ele... Primeiro que ele era uma pessoa dedicada à igreja, influente e confiável. Tanto que ele teve grande influência para que os irmãos aceitassem Paulo na igreja. E mais tarde ele abre mão mais ainda da vida dele, das coisas dele, para ser um missionário ao lado de Paulo. Irmãos, ele só se desprendeu para o ministério
porque antes ele se desprendeu das coisas materiais da vida dele, das coisas dele mesmo, por amor aos irmãos. Ele, antes de ir para um campo missionário, ele amou os irmãos que estavam ali com ele. Nós não vamos sentir um chamado para o ministério, seja para missionário, para pastor, para diácono, se nós não demonstrarmos preocupação com o nosso irmão próximo. Se nós não estivermos preocupados em direcionar o nosso próprio lar para o caminho de Deus. Nós devemos buscar mais aprender com a vida de Barnabé e de outras pessoas que nós temos aqui nessa passagem em Atos, que tem tanta coisa para nos ensinar, irmãos, que nós possamos realmente tomar eles como um exemplo de vida para nós. Amém? Vamos encerrar, mas assim, espero que a meditação seja de bom proveito, irmãos. Amém? Vamos orar.